Igreja Católica é uma das maiores instituições religiosas e sociais do planeta. Por causa da sua estrutura hierárquica, da organização do trabalho, da administração do patrimônio e das suas atividades lucrativas, muitos a consideram como uma das empresas internacionais mais importantes. La Chiesa oggi si muove come una merchant bank. Qual é o verdadeiro poder econômico dessa instituição? Como foi que ela gerou tanta riqueza? Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia. Qual é a função do Banco do Vaticano e de que forma ele destina seus recursos? As riquezas do Vaticano são investidas onde se realiza a lavagem de dinheiro. Il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. Como foi possível que da austeridade de Jesus tenha surgido um império econômico daquele tamanho? O Estado do Vaticano nasceu em 1929, a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600 mila euro. A igreja acabou se tornando algo enorme. A igreja começou o milênio enfrentando grandes dilemas que podem determinar o seu futuro. Muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de coerência entre o que dizem e o que fazem. Il cardinale Tarcisio Bertone ha ristrutturato la propria casa spendendo $500.000 dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Será que o Papa Francisco é a solução para os atuais problemas dessa instituição? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. Quais foram os motivos da sua eleição? Realmente o Sumo Pontífice administra os interesses da Igreja? Ou, como algumas pessoas asseguram, será que se trata de uma fabulosa estratégia de marketing que procura novos clientes? Será que a Igreja Católica é a maior empresa do planeta? Ou será que ela é só uma enorme religião que move a fé de milhões de seguidores? As fontes da riqueza e os ingressos monetários da Igreja são muitos e provêm de uma enorme lista de formas arrecadatórias. Esmolas, dízimos, primícias, pagamentos da administração dos sacramentos, batismos, casamentos, crismas, extrema-unção, heranças de particulares, aluguéis, investimentos e muitas coisas mais. Diferentes vozes críticas asseguram que a Igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Il Vaticano ha una ricchezza che vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, che sono più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una ricchezza che viene divisa in una parte finanziaria e una ricchezza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Mas como e de que forma nasce essa instituição e sua riqueza? O papado que existe a partir do começo do cristianismo, do século I, e, acima de tudo, aquele que existe a partir do século VI, vai ter cada vez mais riquezas ao longo da vida medieval. Por isso, nos séculos XIV e XV, acredita-se que 1/3 ou 1/4 de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O Papa, que está em Roma, tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa nos séculos XIV e XV. Que motivo a Igreja usa para defender e conservar os tesouros artísticos e culturais de valor incalculável que ela possui? A Igreja tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio artístico e o patrimônio humano, porque eles são nossas raízes. São um tesouro que ninguém pode tirar de nós. Seria uma pena se fossem perdidos por descuido. A Igreja tem o trabalho de preservar o patrimônio artístico e cultural.
E muitas vezes ela não tem recursos para fazer isto. E é uma pena que nem sempre possam cuidar dessas obras de arte como elas merecem. Le carte dimostrano che il Vaticano ha proprietà immobiliari importanti anche in Inghilterra, a Londra per la precisione, a Bond Street, una delle vie più eleganti e quasi tutta del Vaticano. Il negozio dove c'è Bulgari è di proprietà del Vaticano. Como foi que a mensagem de unidade e de austeridade do Criador, a base da religião católica, foi se transformando em uma igreja com grandes quantidades de dinheiro e que muitos consideram ostentação? Uma das perguntas é: até que ponto as igrejas católicas usaram o conceito de humildade determinado por Jesus? Um homem chamado Nietzsche, no seu livro intitulado O Anticristo, fala o seguinte: em toda a história da humanidade só houve um cristão, Cristo. Isso quer dizer que, se você está falando em humildade, essa mensagem não tinha sido levada em consideração. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera. Anzi, deve essere povera. Deve avere uno spirito povero. Della prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo a servizio dei poveri. Desde a Roma Antiga, começou a formação de uma instituição que não deixaria de somar poder religioso, político e principalmente econômico. Qual foi o plano financeiro e monetário que a Igreja desenhou para incrementar suas riquezas? Principalmente no século XV e no começo do século XVI, a Igreja permitia o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação importante para a Igreja. O sujeito que doava suas terras para a Igreja, do meu ponto de vista, fazia isso apenas por um motivo. Esse sujeito acreditava cegamente que isso lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório e o perdão dos seus pecados. Le vecchie signore che lasciavano in eredità tutto alla Chiesa, come diceva una mia cugina, tutto ai preti. Se fai del bene alla Chiesa nell'aldilà, ti ritrovi premiato nell'aldilà. E questo è stato una delle fonti della crescita del patrimonio degli ecclesiastici. A Igreja vai investir seu dinheiro em todo tipo de empresas e por isso constantemente vai chegar dinheiro nos bolsos de Roma. E por isso se considera que no século XX e também no XXI, o papado tem muito dinheiro. E aquilo deu origem a todo tipo de teorias, mais conspiratórias ou menos conspiratórias. Com o passar do tempo, o clero foi incorporando novas formas de arrecadar dinheiro e bens para a Igreja. Qual era a relação entre a caridade e o pecado? A purificação das almas e o dízimo? Por que algumas pessoas afirmam que esse pode ter sido o novo jeito de ganhar mais dinheiro? As indulgências chegam ao extremo no final do século XV e no começo do século XVI, quando o Papa Júlio II queria criar um grande prédio que ficou conhecido como a Basílica de São Pedro. Para isto era necessário muito dinheiro. Então a pessoa ia lá, pagava uma cifra determinada e com isto seus pecados, de certa forma, diminuíam. Ci sono migliaia di cause di beatificazione, c'è un ministero apposta che si occupa soltanto di questo, che fattura centinaia di migliaia di euro tutti gli anni grazie a questo incredibile business. O Papa Francisco não quer só ser bom, ele quer que as pessoas vejam que ele é bom. Ele quer que ninguém ache que o fato de dar esmola em troca de uma bênção é uma espécie de negócio, uma espécie de especulação, como aquela que condenou Lutero, falando sobre o perdão, sobre as pessoas que davam esmola em troca de perdão. O Papa não quer que as pessoas paguem por sacramentos ou por bênçãos. Ele não quer que as pessoas deixem de ir à Igreja Católica porque elas acham que não têm dinheiro. Que ninguém pense que a fé católica deve ser comprada, que tem que pagar para batizar o filho ou para que o Papa lhe dê uma bênção. É a mesma mensagem que está no Evangelho. Jesus Cristo dizia:
Dai de graça o que de graça recebestes. A forma da Igreja Católica arrecadar dinheiro não se encontra só nos sacramentos. O que a Bíblia fala sobre o celibato e por que esta condição é considerada por muitos peritos como uma estratégia esperta para aumentar seu poder econômico? Nos primeiros séculos, nos monastérios, as ordens religiosas estabeleceram votos de castidade, mas o clero secular, o clero que vivia no mundo, para este clero, o celibato era uma coisa opcional. Na verdade, este celibato se torna obrigatório no século XI. Timóteo falou muito claro. Os bispos podem se casar. O padre pode se casar. Não só isso, seria uma violação do mandato divino, porque no Gênesis fala, não é bom que o homem esteja só. A Igreja, se apoiando no celibato do clero, garante também que as propriedades que um sacerdote ou um padre possa adquirir não vão se tornar uma propriedade individual, e sim uma corporação. Isso significa que vão ser da Igreja e, dessa forma, a Igreja aumenta seu patrimônio. Surgiriam problemas econômicos quando eles perceberam, e isso é realmente um absurdo, que os filhos de todos os sacerdotes poderiam herdar os inúmeros bens da Igreja. Como se chegou à etapa moderna dos Estados Pontifícios? Vaticano é o nome de uma das 7 colinas tradicionais de Roma. O Estado do Vaticano nasceu em 1929 a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Dia 11 de fevereiro de 1929, se assinou o Tratado de Latrão. Eram uma série de acordos entre a Santa Sé e o governo de Mussolini. O Benito Mussolini faz uma coisa muito esperta, que é o Tratado de Latrão. Isso se trata simplesmente de resolver uma velha briga que existia na Itália desde o começo da unificação italiana de 1870, a partir de quando o Estado Vaticano fica dentro do Estado italiano. Concretamente, quais foram os benefícios que a Igreja teve com esses acordos assinados com Mussolini? Deixaram que a Igreja criasse um Estado autônomo, um país separado do Estado italiano, que se tornou o Estado do Vaticano. Houve um ressarcimento econômico muito importante durante o ano de 1870 até o ano de 1929, por estar submetido ao governo italiano. E, em troca disso, a Igreja deu a Mussolini o apoio político. A Igreja não podia opinar na política. E o Mussolini poderia escolher quem seria o bispo de cada uma das regiões da Itália e, claro, de Roma também. A partir desses acordos começa a etapa moderna dos Estados Pontifícios. Diversas práticas e situações teriam ajudado a aumentar a fortuna ano após ano, século após século. Não se trata só dos bens materiais, como ouro, propriedades e investimentos no mundo todo. Mas também, ele está se tornando um enorme valor cultural. De alguma forma, os bolsos do Vaticano ficaram se enchendo até que o próprio Vaticano se tornou a instituição multimilionária que é atualmente. È impossibile valutare il patrimonio di tutta la Chiesa cattolica. È praticamente impossibile. Sicuramente parliamo di miliardi e miliardi di dollari. È impossibile saperlo perché nemmeno il Vaticano lo sa. O dinheiro arrecadado pela Igreja ao redor do mundo se concentra no mesmo lugar. Por que o Papa Pio XII criou um instituto para as obras da religião, mundialmente conhecido como o Banco do Vaticano? Quanto dinheiro e quanto ouro administra e a que negócio se dedica? A incalculável fortuna da Igreja Católica se manteve em segredo entre os fiéis e as autoridades eclesiásticas. O que é exatamente o Banco do Vaticano e o que ele faz além de arrecadar? O Banco do Vaticano é uma instituição que foi criada para que as ordens religiosas, as instituições católicas, não tivessem seu patrimônio em poder de outros bancos que poderiam usar
esse patrimônio para investimentos não éticos, talvez investimentos em armas ou na indústria farmacêutica especulativa, e também para facilitar as transações econômicas nos países em que a Igreja era perseguida. Non solo, il Vaticano ha moltissimi soldi che vengono fatti da donazioni, tipo l'obolo di San Pietro, o attraverso i guadagni che sono fatti dalla sua banca, i guadagni finanziari come lo IOR. Anche in questo caso questi soldi vengono